Olá! Nessa videoaula, veremos como determinar a interseção de duas retas e também como calcular o ângulo entre duas retas. Vamos relembrar o conteúdo da última aula. Vimos que uma forma de determinar se duas retas são coplanares ou não é saber se o produto misto formado pelos vetores diretores e pelo vetor que liga um ponto de cada reta é igual a zero ou não. Dentro do caso de retas coplanares, há três possíveis posições relativas entre as retas: coincidentes, paralelas ou concorrentes. Elas são diferenciadas olhando os possíveis paralelismos entre os vetores diretores e o vetor que liga um ponto de cada reta. E quando duas retas não são coplanares, obrigatoriamente a posição relativa é unicamente determinada como retas reversas. Uma outra forma de analisar posições relativas é inicialmente analisar se os vetores diretores são paralelos ou não. Se forem paralelos, as retas só podem ser coincidentes ou paralelas, e essa diferença é determinada pelo vetor que liga um ponto de cada reta. Se os vetores diretores não forem paralelos, as retas só podem ser concorrentes ou reversas, e essa diferença é determinada pelo produto misto dos vetores diretores e o vetor que liga um ponto de cada reta. Ainda recapitulando sobre os quatro casos de posições relativas, apenas retas reversas não são coplanares, e sobre a interseção, o resultado é uma reta no caso de retas coincidentes, um ponto no caso de retas concorrentes e vazio no caso de retas paralelas e retas reversas. Vejamos como determinar algebricamente a interseção de duas retas. Essa é uma das poucas contas que fazemos em que não usamos diretamente ponto e vetor diretor, mas sim as equações das retas. Lembremos que uma equação de uma reta serve para dizer quais pontos pertencem a ela. Portanto, os pontos que pertencem à interseção são os pontos que são soluções das equações de ambas as retas. Isso quer dizer que ao colocar todas as equações no mesmo sistema, as soluções serão os pontos de interseção. Vamos ver um exemplo. Consideremos as retas R e S dadas aqui na forma reduzida. Note que cada uma possui duas equações. O que devemos fazer é pensar que as quatro equações juntas formam um sistema linear, do qual devemos encontrar o conjunto de solução. Se você quiser ser bem cuidadoso, você pode escrever todas elas no formato de sistema linear como vimos na unidade 1 e depois encontrar o conjunto de solução. Mas aqui, como as equações são relativamente simples, vamos resolver por técnicas de substituição mesmo. Na primeira equação de R, substituímos o valor de x dado pela primeira equação de S. Isso nos dá uma equação somente em y, cuja solução é menos 1/3. Em seguida, usamos a primeira equação de S junto com o valor de y encontrado para obter x igual a 2/3. Usando agora a segunda equação da reta R junto com o valor de x, obtemos e igual a 2. O maior erro cometido ao encontrar interseções é parar nesse ponto e dizer que o ponto de interseção já foi encontrado. Note que até agora, as soluções que obtivemos levam em conta as equações de R e apenas a primeira equação da reta S. Em nenhum momento usamos a segunda equação de S. Portanto, para que nossa solução encontrada aqui seja de fato uma solução, esta equação ainda não usada deve ser satisfeita. Mas ao trocar y por menos 1/3, obtemos e igual a 1, que não é possível, pois já obtivemos e igual a 2 por outra equação. Em outras palavras, descobrimos que R e S não têm pontos em comum. Basicamente, é só isso que temos a fazer. Mas, como há vários formatos de equações de retas, então é importante fazer vários exercícios para entender todos os possíveis detalhes que podem surgir durante a resolução. E é isso que vamos fazer agora. Pausem o vídeo e encontrem a interseção entre R e S. Vamos lá! Antes de ir à solução, é importante ressaltar que existem diversos caminhos para se resolver. O importante é não esquecer que sua solução deve satisfazer todas as equações para ser uma solução de fato. Usando as equações de x e y nas equações simétricas de R, podemos isolar y e igualar ao valor de y nas equações de S. Isso nos dá uma equação apenas com x, cuja solução é 9. Usando esse valor de x, obtemos y igual a 12. Da mesma forma, obtemos e igual a 2. Como não usamos todas as equações, é necessário testar a solução onde ainda não usamos. Substituindo os valores nas equações simétricas de R, obtemos uma tripla igualdade verdadeira. Assim, descobrimos que o ponto 9, 12, 2 é o ponto de interseção de R e S. Mais um exercício. Pausem o vídeo e encontrem a interseção entre R e S. Vamos lá. Usando as equações envolvendo x e y de ambas as retas, obtemos uma igualdade que é sempre verdadeira. Fazendo o mesmo para as equações envolvendo x e z, também encontramos uma igualdade que é sempre verdadeira. Logo, as equações de ambas as retas possuem as mesmas soluções, isto é, as retas são coincidentes. Se são coincidentes, então a interseção é a própria reta. E para representar a reta de interseção, precisamos de uma equação. Você pode escolher tanto a equação de R quanto a de S, pois ambas representam a mesma reta.
Quando você estiver em dúvida se as retas são realmente coincidentes, você pode fazer essa análise usando os vetores diretores e os pontos das retas. Você também pode pegar todas as equações, escrever no formato de sistema linear padrão como na unidade 1 e verificar que é um sistema possível indeterminado. Mais um exercício. Agora as equações de R estão no formato paramétrico. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Substituindo os valores de x e y dados pelas equações da reta R na equação entre x e y da reta S, obtemos uma equação apenas com a letra t. Porém, os termos com a letra t se cortam e fica apenas uma igualdade que não é verdadeira. Em outras palavras, não há pontos na interseção. Mais um exercício. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. O primeiro passo aqui é reconhecer que, para achar interseções, equações vetoriais são melhor manipuladas quando separadas em equações paramétricas. Tomando a equação entre x e y da reta S e substituindo os valores de x e y usando as equações da reta R, obtemos uma equação apenas com a variável t. Resolvendo, obtemos t igual a 0. Substituindo nas equações de R, obtemos x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Agora devemos testar se as soluções obtidas satisfazem as equações ainda não usadas. Tomando a equação entre y e z da reta S e substituindo os valores de y e z, obtemos 1 igual a 5/3. Com isso, concluímos que R e S não têm pontos em comum. Adivinhem, mais um exercício. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Um erro muito comum ao calcular a interseção entre duas retas que estão escritas na forma paramétrica é resolver usando a mesma variável como parâmetro em ambas. Se um mesmo ponto pode ser obtido com diferentes valores de t nas equações de R e S, então esse ponto pertence à interseção. Para não cometermos esse erro, basta usar variáveis diferentes como parâmetros. O que fizemos nessa primeira etapa foi igualar x, y e z de R com x, y e z de S. Note que trocamos o nome do parâmetro da reta S. Agora temos três equações nas variáveis S e t. Isolando t na primeira equação, obtemos t igual a menos 1 menos S. Substituindo t na segunda equação, obtemos uma equação somente na variável S. Resolvendo, obtemos S igual a menos 4/3. Com o valor de S em mãos, substituímos novamente para encontrar t igual a 1/3. Note que essas respostas encontradas usaram apenas as duas primeiras equações. Substituindo os valores de S e t na terceira equação, obtemos uma igualdade verdadeira. Isso nos diz que há solução e que basta apenas calcular os valores de x, y e z. Substituindo o valor de t nas equações de R, obtemos x igual a 11/3, y igual a menos 4/3 e z igual a 3. Note que teremos o mesmo resultado trocando o parâmetro nas equações da reta S por menos 4/3. Portanto, chegamos ao ponto de interseção das duas retas. Não custa fazer mais um exercício, né? Nesse você tem uma reta com equação vetorial e outra com equações paramétricas. Fique atento à mudança de parâmetro antes de iniciar as contas. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Como primeira etapa, trocamos a equação vetorial de R pelas suas equações paramétricas. Mudando o parâmetro da segunda reta para S e isolando x, y e z de cada reta, obtemos três equações envolvendo S e t. Ao tentar resolver o sistema, percebemos que possui infinitas soluções para S e t. Isso quer dizer que as retas possuem infinitos pontos em comum, que é o mesmo que dizer que são coincidentes. Logo, a interseção é a própria reta. Vejamos agora como relacionar posições relativas e interseção. A ideia aqui é tirar conclusões sobre a interseção a partir do conhecimento prévio da posição relativa das retas. Por exemplo, o que você pode tirar de conclusão sobre a interseção se as retas são coincidentes? Essa é fácil, né? A interseção é a própria reta e qualquer equação de uma das duas serve como resposta para a interseção. E se forem paralelas, o que dizer da interseção? Também é fácil, a interseção é vazia. E se forem reversas? Mais uma vez, a interseção é vazia. Por fim, e se forem concorrentes? Nesse caso, até sabemos que a interseção só vai ter um ponto, mas não sabemos qual é. Caso seja necessário encontrar o ponto, precisamos calcular como fizemos nos exemplos anteriores. Façamos o contrário agora, tirar conclusões sobre a posição relativa a partir do conhecimento prévio da interseção. O que dizer da posição relativa se já sabemos que a interseção tem apenas um ponto? A única posição relativa com um único ponto é retas concorrentes. E se a interseção é uma reta, qual é a posição relativa? Nesse caso, a única possibilidade é retas coincidentes. Por fim, e se a interseção é vazia? Nesse caso, há duas posições relativas possíveis, paralelas ou reversas. Caso queiramos diferenciar as duas, basta verificar se os vetores diretores são paralelos ou não.
Enfim, encerramos o assunto de interseção de retas. Agora vamos ver como determinar o ângulo entre duas retas. Vamos iniciar nossas deduções considerando inicialmente o caso de duas retas concorrentes, como na figura. Duas retas concorrentes determinam quatro ângulos, sendo 2 a 2 iguais. Na figura, dois deles têm medida θ e dois deles têm medida φ. O menor desses ângulos é definido como o ângulo entre as retas. É claro que no caso de os quatro ângulos serem iguais a 90 graus, podemos escolher qualquer um deles. Um fato importante a ser observado aqui é que o ângulo entre duas retas nunca é maior que 90 graus, pois é definido como o menor dos ângulos. Desenhamos agora vetores diretores para as duas retas. E olha que sorte! O ângulo que procuramos é o ângulo entre os vetores diretores. Assim, se nosso objetivo é encontrar o ângulo entre duas retas, podemos usar nosso conhecimento de vetores e calcular o ângulo entre os vetores diretores que o problema está resolvido. Só tem um detalhe aqui, eu enganei vocês nessa dedução. Se, por exemplo, o vetor diretor da reta R apontasse para outro sentido, como o vetor W1 na figura, ao calcular o ângulo entre os vetores, nós não teríamos o resultado desejado, pois o ângulo obtido seria φ e não θ. Felizmente, há uma forma bem simples de contornar esse problema. Quando calculamos o produto escalar entre dois vetores, o resultado é negativo quando o ângulo é obtuso, isto é, quando o ângulo é maior que 90 graus. Se isso acontecer em nossa conta, saberemos que os vetores diretores que escolhemos estão medindo o ângulo φ que não queremos. Podemos corrigir sem muito trabalho, simplesmente invertendo o sinal do produto escalar para positivo, pois isso seria o mesmo que trocar o vetor W1 pelo vetor V1. Como conclusão disso tudo, quaisquer que sejam os vetores diretores das retas que escolhemos, o ângulo entre as retas pode ser calculado pela fórmula do produto escalar, trocando o sinal quando este for negativo. Matematicamente, isso é o mesmo que calcular o módulo do produto escalar. Se você ficou confuso, aguarde os exemplos numéricos. Antes dos exemplos numéricos, vejamos como é o ângulo entre duas retas em outras posições relativas. Vejamos o caso aqui de retas paralelas ou coincidentes. Nesses dois casos, o ângulo entre as retas é sempre definido como zero. E a fórmula que vimos para o caso de retas concorrentes continua valendo nesse caso. Em outras palavras, não precisamos ficar testando as posições relativas para saber se podemos aplicar a fórmula ou não. Mas ainda falta um caso a ser considerado, o de retas reversas. Em algumas definições, considera-se que retas reversas não definem um ângulo, mas em nossa definição usaremos que sim. O ângulo entre duas retas reversas é definido como o ângulo formado por uma delas e uma translação da outra até que fique no mesmo plano da primeira. Na figura, S' é uma translação de S até ficar no mesmo plano da reta R. Como uma translação não altera o vetor diretor, então o ângulo entre as retas continua sendo medido usando os vetores diretores, mantendo a mesma fórmula já vista. O resumo disso tudo é que o ângulo entre duas retas, em qualquer caso, é calculado usando a fórmula do produto escalar para os vetores diretores e ignorando o sinal negativo no produto escalar quando aparecer. Enfim, vamos aos exemplos. Vamos calcular três ângulos aqui, entre as retas R1 e R2, entre R1 e R3 e entre R2 e R3. Iniciemos com as retas R1 e R2. Como para calcular ângulos precisamos apenas dos vetores diretores, já extraímos das equações aqui V1 e V2. Calculando o produto escalar, o resultado é zero, e os módulos de cada um são iguais a raiz de 3 e raiz de 2. Agora é só jogar tudo na fórmula. Lembremos que a fórmula é a mesma para ângulo entre vetores, exceto pelo detalhe de que para calcular ângulo entre retas, usamos o módulo do produto escalar. Substituindo os valores, ficamos com módulo de zero igual a raiz de 3 vezes raiz de 2 vezes cosseno do ângulo procurado. Isolando o cosseno de θ, ficamos com cosseno de θ igual a zero. Com isso, o ângulo é 90 graus, que em radianos é medido como π sobre 2. Vamos para o ângulo entre R1 e R3. Mais uma vez, iniciamos extraindo os vetores diretores. Note a importância de saber extrair vetor diretor de qualquer tipo de equação. Se você estiver num problema de ângulo e não souber extrair o vetor da equação, você não consegue resolver. Calculando as quantidades necessárias, obtemos produto escalar igual a raiz de 2, módulo de V1 igual a raiz de 3 e módulo de V3 igual a 2. Substituindo na equação, ficamos com módulo de raiz de 2 igual a raiz de 3 vezes 2 vezes cosseno de θ. Isolando, obtemos cosseno de θ igual a 1 sobre raiz de 6. Como não há um ângulo tabelado cujo cosseno é 1 sobre raiz de 6, escrevemos θ como arco-cosseno de 1 sobre raiz de 6. Caso você não tenha entendido essa passagem, você precisa revisar o conteúdo de trigonometria. Por fim, vamos ao ângulo entre R2 e R3. Como sempre, iniciamos obtendo os vetores diretores. O produto escalar é igual a menos 2, o módulo de V2 é igual a raiz de 2 e o módulo de V3 é 2.
Substituindo na equação, ficamos com módulo de menos 2 igual a raiz de 2 vezes cosseno de θ. Neste caso em que o produto escalar ficou negativo, o módulo ao redor se responsabiliza por jogar fora o sinal. Este é um caso em que, se o módulo não estivesse presente, o resultado seria um ângulo maior que 90 graus, não sendo o ângulo procurado. Isolando, obtemos cosseno de θ igual a 1 sobre raiz de 2. Logo, o ângulo procurado é π sobre 4, ou 45 graus. Para finalizar, um exercício para vocês. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá! Como o exercício passou o ângulo entre as retas, precisamos usar a fórmula que serve para calcular esse ângulo. Como a fórmula depende dos vetores diretores das retas, a primeira etapa é obter tais vetores. O vetor V1 é só extrair da equação, 2, 1, menos 1. Da segunda reta, recebemos apenas 2 pontos que pertencem a ela. Como estamos procurando pelo vetor diretor, não precisamos montar a equação da reta, basta focar em determinar o vetor. Neste caso, sabemos que uma possível escolha de vetor diretor é o vetor AB. Fazendo as contas, obtemos AB igual a 1 menos 1, m mais 2. Antes de colocar na fórmula, vamos calcular as quantidades necessárias. O produto escalar entre V1 e V2 é menos 1 menos m, o módulo de V1 é raiz de 6, e o módulo de V2 é raiz de 2 mais m mais 2 ao quadrado. Agora sim vamos substituir na fórmula. Ficamos com módulo de menos 1 menos m igual a raiz de 6 vezes raiz de 2 mais m mais 2 ao quadrado vezes cosseno de π sobre 3. Nesse momento, o problema se transformou no problema de resolver a equação. O caminho mais fácil aqui é elevar os dois lados ao quadrado, pois, ao mesmo tempo, eliminamos o módulo e também a raiz. Substituindo o cosseno de π sobre 3 por 1 meio, elevando ao quadrado e desenvolvendo ambos os lados da equação, obtemos 2 mais 4m mais 2m ao quadrado igual a 3m ao quadrado mais 12m mais 18. Escrevendo no formato padrão de uma equação de segundo grau, ficamos com m ao quadrado mais 8m mais 16 igual a 0. Resolvendo, descobrimos que há uma única solução, que é m igual a menos 4. Como na resolução tivemos uma etapa de elevar ao quadrado que às vezes não conserva o conjunto solução, é preciso substituir a solução encontrada na equação inicial para confirmar que é de fato uma solução. Ao substituir, ambos os lados da equação inicial ficam iguais a 3, confirmando que menos 4 é uma solução do problema. É isso, nossa videoaula encerra aqui. Hora de fazer a lista de exercícios. Tudo de bom e até a próxima!